Época de final de ano, temos duas certezas. A primeira é que algum maluco conhecido vai querer pular onda na praia e que teremos uma série de vídeos de retrospectiva de 2022. E esse ano eu resolvi aderir a essa moda e trazer essa nova tradição aqui pro canal, com um vídeo de retrospectiva do UFC em 2022, onde vamos relembrar as principais lutas, resultados e outros acontecimentos do UFC em 2022 e também alguns extras. Lembrando que além desse vídeo vamos ter também a segunda edição do Luva de Ouro aqui no canal, onde vamos premiar o melhor nocaute, melhor luta, melhor lutador. Vamos eleger os melhores do ano do MMA. Mas agora vamos começar a retrospectiva do UFC em 2022. O UFC começou com um banho de água fria, isso porque a promessa Giga Chikadze tomou um verdadeiro baile do Calvin Kattar no primeiro evento do ano. Já no primeiro pay-per-view tivemos eventos importantes. Davidson Figueiredo travou uma terceira guerra contra Brandon Moreno e recuperou o cinturão dos moscas por uma apertada decisão dos juízes. A gente já vai falar desses dois de novo. E na luta principal, Francis Ngannou virou Francis Ngannou e venceu Ciryl Gane nos pesos pesados, defendendo seu cinturão pela primeira vez. E essa seria a única luta do grandão em 2022, já que começou aquela disputa contratual entre o Ngannou e o UFC. Com isso, o retorno de John Jones contra o camaronês também foi adiado, e torcemos para que ele finalmente ocorra em 2023. Para finalizar janeiro, uma passagem rápida pelo boxe. O Whindersson Nunes levou um couro do Popó em uma luta de exibição. No primeiro evento de fevereiro, Jack Hermansson fez o seu papel de porteiro e deixou Sean Strickland entrar no top 5 dos médios. Já no UFC 271, Israel Adesanya venceu Robert Whittaker de novo em uma luta bem mais acirrada do que a primeira. Essa foi a quarta defesa de cinturão do Stylebender. Uma semana depois, Jamal Hill aplicou um dos nocautes mais cômicos do ano contra Johnny Walker e para fechar fevereiro, Islam Makhachev fez o que ele faz de melhor, bater em desranqueado. Nocauteou Bobby Green, que substituiu Beneil Dariush de última hora. Início de março tivemos o fim de uma novela. No UFC 272, Colby Covington falou demais, mas cumpriu. Amassou Jorge Masvidal e resolveu a rivalidade com seu ex-melhor amigo. Só que não, Masvidal foi dar o troco, chegando de surpresa em um restaurante em Miami, onde deu um soco por trás de Covington, atitude que resultou na prisão do BMF. No Fight Night seguinte, Poatan venceu Bruno Blindado na sua segunda luta no UFC e Thiago Marreta sofreu uma amarga derrota para Magomed Ankalaev. E em seguida tivemos o melhor e mais eletrizante evento de 2022, o grande UFC Londres, com a melhor e mais contagiante torcida que eu já vi no UFC. Os maiores destaques foram Paddy Pimblett, Arnold Allen e Tom Aspinall, mas foi um evento tão incrível que o Dana White deu incríveis 9 bônus de performance pós-luta. Ele nunca tinha feito isso. Noite histórica e que motivou o Careca a investir pesado no mercado inglês. Para fechar março, tivemos o evento mais esquecível até então, onde Curtis Blaydes nocauteou Chris Dakaus. O UFC 273 em abril, Durinho e Chimaev travaram uma batalha lendária onde o checheno saiu vencedor na luta mais dura de sua carreira. Aljamain Sterling provou que além de bom ator, ele sabe lutar e venceu Piotr Yan por decisão. Já na luta principal, Alexander Volkanovski interpretou Rick Grimes e matou o zumbi coreano. Voltando ao Fight Night, Vicente Luque apanhou do Bilal Muhammad. E no outro sábado, Jéssica Batistaca aplicou uma das melhores finalizações do ano, contra Amanda Lemos. Para fechar o mês, Marlon Vera goleou Rob Fonte e entrou pro top 5 dos galos. E agora começamos o mês de maio com uma das maiores polêmicas do ano, se não a maior, que aconteceu com o então campeão dos leves Charles do Bronx. Na pesagem do UFC 274, onde Charles defenderia seu cinturão contra Justin Gaethje, o brasileiro ficou 200 gramas acima do limite da categoria. Dessa forma, ele não bateu peso e, por causa disso, se tornou o primeiro campeão a perder seu cinturão na balança. Houve muita discussão sobre a possibilidade da balança estar descalibrada, mas no fim das contas nada foi 100% comprovado de fato. E os únicos atletas que não bateram peso foi o próprio Charles
e a brasileira Norma Dumont. A luta então foi mantida de pé, mas o Charles foi destituído do seu cinturão e a luta valeria o título apenas para Justin Gaethje. O card em si teve altos e baixos. Por um lado, tivemos um dos, se não o melhor nocaute do ano, com Michael Chandler mandando Tony Ferguson para Valhalla e dando também uma das melhores entrevistas pós-luta do ano. I got one dude on my mind, Conor McGregor! You gotta come back and fight somebody! E do outro tivemos a pior luta do ano. Para resumir, Carla Esparza venceu Rose Namajunas e se tornou a nova campeã dos palhas. Já o evento principal foi caos total. Gaethje mandou Charles pra lona no início da luta, mas o brasileiro se recuperou e devolveu o knockdown, mandando o Gaethje ao chão e finalizando a luta com um mata-leão. Na sequência, Jan Blachowicz usou o poder da mente e venceu Alexander Rakic, que sofreu uma lesão no joelho, e agora uma rápida passagem pelo boxe. Anderson Silva fez mais uma luta na modalidade e dominou o brasileiro Bruno Caveira em Abu Dhabi. Voltando para o UFC, Michel Pereira venceu Santiago Ponzinibbio e Kathleen Vieira venceu a ex-campeã Holly Holm no último evento Fight Night do mês de maio. Primeiro Fight Night de junho, Alexander Volkov nocauteou Jairzinho Rozenstruik e depois tivemos o grande UFC 275. Sem dúvida, um dos melhores eventos do ano. Os destaques foram a revanche entre o Elizenk e Joanna Jedrzejczyk, onde a ex-campeã polonesa foi nocauteada e anunciou sua aposentadoria do MMA. Taila Santos entregou a luta mais dura da carreira da rainha Valentina Shevchenko, mas acabou perdendo por decisão dividida. E na luta principal, adrenalina a mil, a melhor luta de 2022. Glover Teixeira e Jiri Prochazka travaram uma batalha lendária, onde o brasileiro estava vencendo por 3-1, indo para o quinto round, onde o Glover também estava levando a melhor. Mas faltando 30 segundos para a luta acabar, Prochazka conseguiu uma reviravolta histórica e finalizou o então campeão dos meio pesados com o mata-leão, assumindo o trono da categoria. Junho ainda teve mais dois Fight Nights que terminaram em decisões polêmicas. No peso pena, Josh Emmett acabou vencendo Calvin Kattar e nos leves, Mateusz Gamrot bateu Arman Tsarukyan. Início de julho já tivemos o UFC 276, o evento que colocou Israel Adesanya e Alex Poatan em rota de colisão. Na mesma noite, Poatan nocauteou o quarto colocado do ranking Sean Strickland, enquanto Adesanya defendeu seu cinturão pela quinta vez contra Jared Cannonier. No final da luta, Adesanya desafiou Poatan e já vamos falar desses dois. Nesse mesmo evento ainda tivemos duas lutas de destaque. A despedida de Donald Cerrone, que foi finalizado por Jim Miller e se aposentou do MMA depois de 55 lutas, sendo 38 no UFC. E por fim tivemos o chocolate. Volkanovski venceu Max Holloway pela terceira vez em sua quarta defesa de cinturão. Indo agora para os Fight Nights, Rafael Fiziev nocauteou seu xará Rafael dos Anjos. Brian Ortega lesionou o ombro e perdeu para Yair Rodrigues, e o segundo UFC Londres de 2022 não fez jus ao primeiro e também terminou com uma bizarra lesão. Tom Aspinall lesionou o joelho e perdeu para Curtis Blades. Para fechar julho, Amanda Nunes goleou Juliana Penha, conseguindo sua vingança e recuperando o cinturão dos galos, e na mesma noite Brandon Moreno conquistou o cinturão interino dos moscas, encaminhando a quarta luta contra Davidson Figueiredo, que vai acontecer em janeiro no UFC Rio. O mês de agosto começou meio mal para os fãs brasileiros. Thiago Marreta foi nocauteado por Jamal Hill e o americano Sam Alvey conseguiu um fantástico recorde, a maior sequência de derrotas da história do UFC. 9 lutas sem vencer. Obviamente ele foi demitido. Em agosto também foi anunciado o retorno do UFC ao Brasil, com o UFC 283, e o fim do contrato com a Globo. O UFC então sai do canal Combate a partir de janeiro e vai transmitir suas lutas no novo UFC Fight Pass Brasil. Voltando às lutas, Marlon Vera nocauteou o ex-campeão dos galos Dominick Cruz, e aí na sequência tivemos essa noite, UFC 278. Senta aí que lá vem história. Para começar, José Aldo teve uma das piores apresentações da carreira e foi derrotado por Merab Dvalishvili, perdendo assim a chance de disputar o cinturão dos galos. Com essa derrota, Aldo anunciou sua aposentadoria do MMA depois de 18 anos de carreira. Outro que se aposentou na mesma noite foi Luke Rockhold, que foi derrotado por Paulo Borrachinha em uma luta bizarra. E por fim tivemos o nocaute do ano, a maior zebra do ano e a maior reviravolta de 2022. Leon Edwards, perdendo de 3-1 na pontuação e faltando 1 minuto para o fim da luta, nocauteou o supremo Kamaru Usman e se tornou o novo campeão meio-médio do UFC. Setembro começa com a estreia do UFC em Paris. Robert Whittaker dominou Marvin Vettori e Ciryl Gane nocauteou Taito Iwasa em uma luta alucinante. E agora senta aí de novo que lá vem história.
o UFC 279. A luta principal seria Khamzat Chimaev contra Nate Diaz. O co-evento seria Tony Ferguson contra Li Jingliang e Daniel Rodrigues enfrentaria Kevin Holland. Mas a semana da luta já começou com uma confusão generalizada causada por Chimaev e Holland nos bastidores da coletiva de imprensa que foi cancelada por causa do ocorrido. Não satisfeito, Chimaev chegou na pesagem no outro dia e não bateu o peso da categoria dos meio-médios, cancelando assim a luta contra Nate Diaz. E para manter a casa de pé, o UFC teve que fazer uma dança das cadeiras histórica, mudando os adversários das 3 lutas principais. Rodrigues enfrentou e venceu Li Jingliang, Chimaev passou o carro no Kevin Holland e Nate Diaz finalizou Tony Ferguson. Essa que foi a última luta do Nate no UFC. Logo após a luta ele se despediu da organização e ainda não retornou para o combate. E setembro fecha com Corey Sandhagen batendo Song Yadong no peso galo. O mês de outubro começou meio morno, com 2 Fight Nights em sequência que foram bem fracos. Mackenzie Dern perdeu para Yan Xiaonan e Alexa Grasso venceu Viviane Araújo. Mas na sequência tivemos o tão aguardado UFC 280 em Abu Dhabi, com Charles do Bronx enfrentando Islam Makhachev. Esse foi um dos melhores cards do ano. Beneil Dariush dominou Mateusz Gamrot, Sean O'Malley surpreendeu e bateu Petr Yan à base do garfo, TJ Dillashaw chegou lesionado e levou uma surra do Aljamain Sterling, se aposentando logo na sequência, e por fim tivemos o triste evento principal. Islam Makhachev não tomou conhecimento de Charles do Bronx e finalizou o maior finalizador da história do UFC. Mas infelizmente nada é tão ruim que não possa piorar. No final de semana seguinte tivemos que assistir o youtuber Jake Paul vencer o maior lutador brasileiro da história do MMA, em uma luta de boxe. Voltando ao UFC, outro show de horrores, mais uma lesão encerrou a luta principal, Arnold Allen venceu o combate contra Calvin Kattar. Novembro começa com Amanda Lemos vencendo a compatriota Marina Rodrigues, para então chegarmos no grandioso, no magnífico UFC 281. Dustin Poirier e Michael Chandler fizeram uma das melhores lutas do ano, mas foi Poirier quem saiu vencedor. Frank Edgar foi nocauteado e anunciou sua aposentadoria. Renato Moicano deu show. Dominic Reis perdeu de novo. Weili Zhang recuperou o cinturão e por fim Alex Poatan nocauteou de novo Israel Adesanya e se tornou o novo campeão peso médio do UFC. Luta inclusive que rendeu mais um vídeo para o quadro de lutas históricas. Você consegue assistir acessando o link aqui em cima. E para fechar o mês tivemos o pior card do ano, Nzechukwu vencendo Ion Cutelaba. Chegamos então em dezembro. Para fechar o ano, o primeiro Fight Night teve show de veteranos, com Michael Johnson, Clay Guida, Rafael dos Anjos e Stephen Thompson dando show. No UFC 282, último pay-per-view do ano, teríamos a revanche entre Glover Teixeira e Jiri Prochazka, mas o Prochazka acabou sofrendo uma gravíssima lesão no ombro que vai deixar ele fora de competição por pelo menos um ano. Dessa forma, Prochazka abriu mão do cinturão e tivemos Magomed Ankalaev contra Jan Blachowicz pelo cinturão vago da categoria. Uma luta chatíssima que terminou em empate, ou seja, ninguém saiu campeão. Com esse resultado, o UFC decidiu fazer Glover Teixeira contra Jamal Hill pelo cinturão vago no Brasil. Luta que vai ser o evento principal do UFC Rio em janeiro. E nesse mesmo card também tivemos o roubo do ano. Paddy Pimblett venceu, entre muitas aspas, o americano Jared Gordon. Para fechar 2022, mais uma luta morna, onde Jared Cannonier venceu Sean Strickland. E apesar da luta não ter sido nada memorável, o evento foi, já que foi a última transmissão do UFC pelo canal Combate. Como eu falei antes, a partir de agora, a partir de janeiro, tudo vai ser transmitido pelo UFC Fight Pass, com uma nova equipe de transmissão. E é isso, pessoal, esse foi o ano de 2022, um ano recheado de reviravoltas, lutas épicas e muitos campeões novos. No geral, eu diria que foi um ano excelente para o UFC e para os fãs. Em uma escala de 1 a 10, a minha nota para esse ano foi 8,5. 8,5 tá bom. Por fim, eu vou me despedir deixando para vocês o meu top 5 dos melhores cards de 2022 e vamos finalizar a nossa retrospectiva com uma homenagem para os guerreiros que a gente perdeu esse ano. Infelizmente perdemos grandes lutadores em 2022 e por isso vamos prestar nossos respeitos no final desse vídeo de retrospectiva. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Até a próxima e feliz ano novo! A dead man's gun and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn.